Saúde. Pois é, vamos falar de saúde aqui no nosso programa e também, gente, do quarto mutirão do glaucoma, que vai acontecer essa semana no River Shopping, próximo dia 25, e a gente está recebendo aqui hoje a doutora Karina Carvalho, oftalmologista. Vem falar também do mutirão e também dos cuidados, não é isso, doutora Karina, em relação ao glaucoma. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Nossa Voz. Bom dia, né? Pois é, uma doença aí tão importante, muito prevalente, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E a gente vê que, pela falta de informação, muitos pacientes evoluem para a cegueira. Olha aí, gente. Porque é uma doença que na fase inicial não dá nenhum tipo de sintoma, e os pacientes sempre esperam aparecer algum tipo de sintoma para buscar avaliação oftalmológica. Quando é que é necessário fazer essa avaliação? A partir de qual idade também? Qual orientação que a senhora Então, passa? nos primeiros dias de vida já deve ser realizado o teste do olhinho, que a gente já consegue diagnosticar o glaucoma congênito, tá? E as consultas anuais, que a gente fala, as consultas de rotina, elas devem ser nos primeiros 2 anos a cada 6 meses e a partir dos 2 anos de forma anual. Então, não esperar de forma nenhuma aparecer nenhum tipo de sintoma. Quais são os fatores de risco? Para o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais prevalente no nosso meio, pacientes negros, pacientes acima de 40 anos, histórico familiar na família, pacientes míopes, todo mundo que apresenta algum desses fatores de risco deve buscar a avaliação do especialista. Existe mais de um tipo do glaucoma? Sim, muitos tipos. Quais Existem são os vários principais? tipos de glaucoma. Os principais é o glaucoma primário de ângulo aberto e o glaucoma primário de ângulo fechado, né? Então, Qual a diferença de um para o outro? na avaliação clínica, basicamente, o glaucoma primário de ângulo aberto, na sua fase inicial, nenhum tipo de sintoma. O glaucoma de ângulo fechado, o que muda é que a sua forma crônica não tem sintoma, mas a sua forma aguda apresenta sintoma, e nesses casos o paciente ele apresenta um olho bastante vermelho, muita dor de forma súbita, e ele pode cegar nesses casos em horas, dias. Até em horas? É. Olha aí, gente. A depender da gravidade. O paciente atinge pressões do olho altíssimas, e se não for tomada a conduta adequada, né, o tratamento efetivo, ele evolui para cegueira. Karine. E aí, no caso, a partir do momento, né, que se chega a esse extremo da perda da visão, é possível reverter? Não. Tá aí o grande problema, né? O glaucoma, diferente, por exemplo, da catarata. A catarata a gente consegue reverter a cegueira com a cirurgia. O glaucoma, não. Então, todo tipo de tratamento para o glaucoma, o que ele visa é baixar a pressão do olho do paciente para que ele não evolua para a cegueira. Então, a gente consegue estabilizar a doença. Ela tem tratamento, mas não tem cura. E depois que o paciente perde visão, não existe nada que a gente consiga fazer para reverter. Alguma condição de saúde, algum tipo de comorbidade pode influenciar também no surgimento do glaucoma? Pode. O diabetes, por exemplo, ele pode evoluir, né? O paciente pode evoluir para um tipo de glaucoma, que é um glaucoma um dos mais graves que a gente tem, que é o glaucoma neovascular, que ele surge em formas de... Quando o diabetes ele está mal controlado, tá? Ele pode, em alguns casos, evoluir para esse tipo de glaucoma. Fatores ambientais, a exemplo do uso prolongado de telas, podem também levar a algum tipo de alteração na pressão do olho? Não. Em relação a isso, não. O uso excessivo, né, de forma excessiva das telas, eles levam a outros problemas oftalmológicos, mas não relacionados ao glaucoma. A Silvandira Macedo está na linha e quer fazer um questionamento aqui, a doutora Karina. Silvandira, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Nossa Voz. Bom dia a todos da rádio. Tinha uma senhora que a gente quer mesmo com mamãe pra gente, que mora lá na rua 16, ela tem 69 anos, ela tinha deixado a requisição há 2 anos no postinho, só que ela sempre passava lá, minha filha, não tô saindo mais pra canto nenhum, que eu tô quase cega do olho, dos dois, né? E ela já aparece numa bolinha branca, eu fui na secretaria, cheguei lá e disseram que não estava lá, que estava no posto. O posto dizia que estava na secretaria. Aí eu falei que ia procurar justiça, né, porque era uma injustiça, a pessoa de 69 anos quase cega. Aí, por muito tentar, de hora para outra, eles marcaram a consulta dela para o dia 7 agora. Eu fui com ela para o hospital, quando chegou lá a médica disse que ela está com glaucoma e também tem que fazer, tá com o olho cheio de catarata, né, para fazer uma cirurgia. Então ela passou 2 colírios, aí ela está tomando. Eu queria saber se pode participar também
dessa campanha. Até estou ligando, só que disseram que ainda não abriu mais vaga, que já está completa. Eu queria saber o procedimento sobre isso. Ok, Silvandira. Pois não, doutora Karina. Então, foram disponibilizados, né, 500 vagas para os atendimentos no próximo sábado, dia 25, lá no Instituto de Olhos. Infelizmente, quando as vagas são concluídas, né, eles não conseguem uma vaga a mais, né, para esse tipo de paciente. Mas o que a gente orienta é que busque, de fato, uma avaliação clínica especializada, porque ela está com duas condições aí importantes de cegueira, que é a catarata e o glaucoma, tá? Então, ela precisa, de fato, de um tratamento e de uma orientação. Existe também a clínica popular do Instituto de Olhos, que é a CLIOFT, que também tem especialistas disponíveis, eu também atendo lá. E é isso. Como é que é o campo visual de quem está nessa condição do glaucoma? O paciente com glaucoma, a visão que ele perde inicialmente é a visão periférica. Então, na vida dele diária, ele não consegue ter essa percepção. Então, ele só consegue saber de fato se ele está perdendo ou não visão fazendo esse exame que você falou, o exame de campo visual. Então, muitas vezes ele está enxergando tudo muito bem, então ele vai lá na consulta oftalmológica, vê todas as letrinhas, a menor possível, mas ele já tem uma perda de visão importante na periferia, tá? Então, a última visão, na maior parte dos pacientes que se perde, é essa visão central, que é a visão que ele vê lá no consultório, a visão das letrinhas. Então, tá aí o grande perigo, que os pacientes não sentem nada, e quando eles vão perceber, quando eles vão na consulta, tem o diagnóstico de glaucoma, que eles realizam o exame, é que eles veem um tanto de visão que eles têm, que eles perderam, né? A cirurgia ela é perigosa? Qual é a facilidade também? O tempo para recuperação? Então, existem vários tipos de cirurgia, existem vários tipos de tratamento para glaucoma, desde procedimentos cirúrgicos a laser até procedimentos mais invasivos. Todo tipo de cirurgia oftalmológica tem seus riscos, na verdade, não só oftalmológica, né? Todo tipo de procedimento cirúrgico que nós realizamos tem algum grau de risco, né? Mas são cirurgias seguras, quando feitas por profissionais capacitados, um pós-operatório bem feito, o paciente fica muito bem. O fator idade influi para o glaucoma ou não? Acima dos 40 anos, aumenta o risco do paciente desenvolver a doença. Isso não quer dizer que só pacientes acima de 40 anos vão desenvolver. Existem pacientes também jovens que têm glaucoma, têm perda de visão. Qualquer paciente, em qualquer idade, pode desenvolver a doença, mas os mais propensos são a partir dos 40 anos. Karine. E aí, no caso, a partir do momento, né, que tem esse diagnóstico, quais são os procedimentos e protocolos, inclusive para, né, assegurar a qualidade de vida e evitar a perda da visão? Isso. O que eu falo sempre aos pacientes do consultório é que é possível a gente ter glaucoma e não evoluir para cegueira. Tudo vai depender principalmente de quando o paciente realiza o diagnóstico. Então, se ele descobrir que tem a doença na fase inicial da doença e fizer o acompanhamento da forma adequada, os exames complementares da forma adequada, ele dificilmente vai evoluir para cegueira, tá? E, logicamente, o tratamento adequado. Então, procurar um especialista em glaucoma é a melhor forma que o paciente tem de não cegar, porque o especialista em glaucoma vai conduzi-lo, né, da forma adequada. Então, dizer que, a depender do estágio de glaucoma que ele tenha, se é um glaucoma leve, se é um glaucoma avançado. Então, o paciente com glaucoma avançado, ele precisa acompanhar numa frequência maior, então a cada 4 meses, realizar exames a cada 4 meses, para assim a gente conseguir detectar se a doença está piorando e fazer alguma coisa. A senhora fez uma referência em relação a pacientes que são acometidos da miopia, né? Sim. No caso, vou pedir licença aos ouvintes para colocar um caso pessoal. Eu tenho 5 graus de miopia, né? No caso, isso é um fator complicador? No caso, a partir de qual grau há uma preocupação ou qualquer nível de miopia deve-se ter essa devida atenção? Então, boa pergunta, Karine, mas a miopia por si só ela é um fator de risco para glaucoma. Eu tenho pacientes com miopia de 2, de 3, tá?
Mas esse fator grau, de fato, ele aumenta o risco, tá? Então, se eu comparar pacientes de grau 2 e grau 6, 7, aquele olho com grau 6, 7 é um olho mais suscetível a desenvolver a doença, inclusive com pressões mais baixas. Então, por exemplo, um paciente que com 2 poderia desenvolver o glaucoma com pressões de 18, 19, um paciente com miopia mais alta, com pressão de 14, 15, ele poderia estar desenvolvendo miopia, ou desenvolvendo glaucoma, perdão. Marinalva, aqui do Fernando Idalino, quer fazer um questionamento também, né? Marinalva, bom dia, seja bem-vinda aqui. Tudo bem? Eu sou Marinalva, aqui do Fernando Idalino, da rua 23, número 11. Eu queria saber da doutora aí, como é que eu faço para participar dessa campanha, né? Porque eu tenho glaucoma, eu já perdi o olho esquerdo e só tenho 5% do olho direito. Aí eu gostaria de participar. Como é que a gente faz para participar da campanha? Que no meu caso já é genético, já é de família, entendeu? Já tem bastante cego na família. Aí eu queria participar da campanha, como é que eu faço? Marinalva, bom dia, obrigada. Muito obrigada, viu, Marinalva? A gente agradece também. Então, os agendamentos, né, eles estão sendo realizados pelo nosso call center, 3024-9404, Pode tá? repetir, 3024-9404. Os agendamentos serão realizados enquanto houverem vagas disponíveis. São 500 vagas de forma gratuita. Elas estão sendo realizadas, né, até o dia 24, até a sexta-feira, às 17 horas. Tá? E o mutirão, os atendimentos serão realizados a partir das 7h30, no dia 25, lá no Instituto de Olhos, na sede do River Shopping. Porém, os pacientes serão organizados em blocos de horário. Todo mundo não será atendido às 7h30 da manhã. Serão divididos em blocos e o primeiro atendimento será feito às 7h30 da manhã. Acontece anualmente, esse mutirão? Isso, esse é o 4º mutirão. Muito bem. Então tá aí, uma boa oportunidade, viu, gente? Repete aí o número do call center. É 8730-24-9404. Então, correr até o dia 24 aí para conseguir se inscrever também, para ter essa oportunidade de participar. Ela falou aqui que na família, né, tinham outras pessoas. É hereditário o glaucoma? Isso, tem o fator histórico familiar. Então, quem tem história na família de glaucoma tem uma chance maior a desenvolver a doença. Não é uma sentença, tá, gente? Eu tenho meu pai e minha mãe com glaucoma, eu vou desenvolver a doença. Não. Você só tem um maior risco de desenvolver, tá? Então, tem que ficar mais alerta, fazer consultas anuais. A Sueli perguntou se ela tem ocorrido do olho dela ficar tremendo bastante e com vermelhidão. Pode ser um sintoma do glaucoma? Não. Como eu falei, na fase inicial da doença, a gente não dá sintoma. Então, olho vermelho, dor, coceira, lacrimejamento, nada disso tem relação com glaucoma. Aí tem outros problemas oculares que estão associados a isso daí, tá? A questão da pálpebra tremendo está muito relacionada a sono irregular, cafeína em excesso, estresse. Então, muitas vezes, resolvendo essas questões, esse tremor ele vai embora. Ok, muito obrigada, então, doutora Karina. Se tiver algo mais a acrescentar aqui sobre o mutirão também, pode ficar à vontade. Então, no dia, né, no atendimento, levar apenas documentos pessoais e 1 quilo de alimento não perecível que serão doados para entidades locais. Quem ainda não buscou agendamento, busque agendamento, tá? Até o dia 24. E não espere ter sintoma, que é o mais importante, para buscar uma avaliação oftalmológica. Se você apresenta qualquer fator de risco desse comentado hoje, busque agendar sua consulta. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Tá? Prazer. Sucesso lá no mutirão. São